paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria, neste exato momento, convidar você para nós lermos um texto da Bíblia Sagrada que está escrito no livro de Mateus. Nós iremos ler o capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 12, que diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Portanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas essas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filatérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guia, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Meu amigo ouvinte da Palavra de Deus, meu irmão em Cristo Jesus, eu quero neste exato momento, em rápidas palavras, meditar com você a respeito de um tema que diz as características dos fariseus, parte 1. Meu irmão, os fariseus, acredita-se que o verbo que traduz é hebraico e quer dizer parash. Parash, que é o significado de fariseu, que quer dizer separar ou dividir. Isso alguns estudiosos comentam, falam isso, e eles falam também que os fariseus surgiram no 3º século antes de Cristo, devido à influência helênica, a paganização que avançou durante o 3º século com a conquista de Alexandre o Grande. Aí então surgiu essa elite religiosa que na época de Jesus tomou conta da cidade, tomou conta dos templos, e era uma elite religiosa muito perigosa porque eles se diziam serem muito santos, queriam ser mais santos do que os outros. As pessoas, quando pecavam, eles julgavam, jogavam pedras, e quando eles pecavam, ninguém podia ficar sabendo, e eles passavam a mão por cima. Ou seja, era aquele tipo de cristianismo que nós vemos nos dias de hoje. Todo mundo é errado, porém eu sou certo. Esse é o cristianismo que nós estamos vivendo. O cristianismo da religiosidade. A religiosidade tem tomado conta das pessoas. Você é pastor de uma determinada igreja, um irmão peca, você dá-lhe uma disciplina, deixa o coitado 3 meses, às vezes até 6, sem tomar ceia, disciplinado, onde muitas vezes você comete um ato pior do que o do irmão e você não recebe nenhuma disciplina. Às vezes sua esposa, seus filhos cometem um ato pecaminoso pior do que aquele irmão, mas não levam nenhuma disciplina. Quer dizer, a regra vale para a igreja e não para a sua família. Pois era isso que os fariseus faziam no passado. Os fariseus agiam dessa forma. Tinham a aparência de santo, mas de santo não tinham nada.
Eu queria chamar você nesse momento para nós analisarmos algumas questões importantes na vida dos fariseus que é fundamental que hoje nós venhamos aprender com aquelas coisas que aconteciam no passado. Essa é a parte 1, eu tenho 2 partes, característica dos fariseus, parte 1, essa é a primeira, e um outro dia eu irei postar a segunda, dando continuidade a essa mensagem. Mas vamos aos pontos interessantes para trazer para nossas vidas. Primeiro, o que é que os fariseus faziam? Nada, apenas falavam. Era isso que os fariseus faziam. O texto bíblico no versículo 3 vai dizer isso. Os fariseus agiam daquele modo: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Era assim que os fariseus faziam, era assim que os fariseus agiam. As pessoas não podiam fazer nada, porém eles podiam fazer tudo. E nós sabemos muito bem que o cristianismo é totalmente contrário. Jesus nos convida para que nós venhamos não apenas falar, mas fazer e dar exemplo, porque foi assim que Jesus fez. É interessante a Bíblia porque ela narra coisas interessantes, porque você vê Jesus lavando os pés dos seus discípulos, enxugando. Você vê Jesus em total ato de humildade, coisas que os fariseus não faziam. E é isso que Jesus nos ensina, que nós devemos ser humildes. Nós não devemos ser apenas propagadores do Evangelho, mas devemos praticar. E o povo está cansado de ouvir o Evangelho. O povo quer ver o Evangelho em nossas vidas. O povo quer ver mudança, transformação. Isso são coisas que os fariseus não faziam. Ele apenas falava. Isso está errado, aquilo está errado, aquilo está errado, aquilo está errado. Mas o que eles faziam era correto. Então não devemos ser como os fariseus, que falavam e não faziam. Segundo, escravizavam as pessoas. Os fariseus colocavam um fardo sobre os ombros das pessoas que nem ele mesmo podiam mover. O versículo 4 diz isso, versículo 4. Eles não moviam uma palha, porém um povo que tinham que fazer tudo por eles. Meu irmão, em Cristo Jesus, meu amigo ouvinte da palavra de Deus, é isso que tem acontecido nos dias de hoje. As igrejas com suas doutrinas sobre o qual ninguém pode carregar. Pastores que inventam doutrinas para santificar o povo. Meu irmão, doutrina de igreja não santifica ninguém. Quem santifica o povo é a ação do Espírito Santo em sua vida. Aí sim, onde há o Espírito Santo, há transformação de vida e santificação de vida. Mas doutrina de igreja não santifica ninguém, meu amigo. E muitas pessoas hoje em dia agem como os fariseus, colocando fardos sobre as pessoas, achando que Deus se agrada disso. Está aí o retrato dos fariseus. Jesus dando lapada, mostrando que isso está errado, não pode ser dessa maneira. Mas muitos pastores, infelizmente, gostam de agir dessa forma. Terceiro, os fariseus procuravam o reconhecimento humano. Os fariseus procuravam o reconhecimento humano. É coisa que o ser humano gosta muito de hoje em dia, nos dias de hoje. O ser humano gosta de status, o ser humano gosta de ser reconhecido. Você vê um jogador de futebol ou qualquer pessoa famosa, quando vai fazer um ato de caridade, chama logo a imprensa para filmar, para colocar na mídia, que é para o povo ver que ele faz, que ele é o bom, que é o bonzinho, que faz caridade, que ajuda as pessoas. É assim que os famosos fazem. O Instituto Fulano de Tal, o Instituto Beltrano de Tal, e por aí vai. Mas Jesus não se agrada dessas atitudes. O ser humano não deve buscar o reconhecimento próprio,
mas sim reconhecer que Deus deve estar acima de tudo e de qualquer coisa. Quarto, eles eram devoradores. O versículo 14 vai dizer isso. Eles devoravam a casa das viúvas. E é assim que os lobos fazem nos dias de hoje. Devoradores. Eles devoram tudo que você tem. Devoram sua vida, devoram seu dinheiro, roubam tudo que você tem. Por isso que no capítulo 10 do livro de João, Jesus falou: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E os fariseus eram devoradores. Eles não queriam ver o bem de ninguém. Quinto, fazedores de doutrinas. Eu não sei porque nos dias atuais há aquelas pessoas que ainda gostam de se basear em coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Há igrejas evangélicas que mulheres não podem andar de bicicleta. Mulher não pode cortar o cabelo, não pode usar uma maquiagem, não pode usar o brinco. O homem não pode usar uma bermuda, não pode usar uma camiseta, não pode ir à praia, não pode fazer nada. Esse aí é o típico evangelho do farisaísmo. Nos dias atuais, infelizmente, há muitas igrejas que, ao invés de ter um pastor, tem um fariseu no púlpito pregando besteira para o povo. Esse é o retrato dos dias atuais. É isso que nós vemos nos dias de hoje. O farisaísmo começou lá no 3º século antes de Cristo e vem até o dia de hoje, 2015 depois de Cristo. E hoje é que ele está forte. Hoje é que ele está forte porque eles estão querendo usar até versículos da Bíblia. Podem versículos que não têm texto e nem contexto. Eles usam simplesmente para satisfazer o seu ego em nome de santidade. É isso que os fariseus da atualidade têm feito. Sexto, cegos espirituais. Os fariseus são cegos espirituais. Você pode acompanhar isso no versículo 16 e 17. Cego. É isso que eles são, simplesmente cegos. Eles não enxergam nada. Eles só enxergam aquilo que eles querem. E a pior cegueira do mundo, meu irmão, é a falta de bom senso e razão. É isso que o significado da cegueira espiritual nos dá a ideia. Os fariseus eles tinham falta de bom senso e razão, cegos espirituais. E o cristão, ele tem que ter bom senso, ele tem que trabalhar em cima da razão. Isso é fundamental na vida do cristão, bom senso e razão. O cristão tem que saber administrar as coisas, tem que saber acalmar as situações complicadas da vida e tem que saber dar razão a quem tem razão e não ser injusto. Pois os fariseus agiam dessa forma. Sétimo, eles eram insensatos. Os fariseus eram insensatos. E a insensatez é complicada. A insensatez é complicada, meu irmão. O cristão, ele tem que ser sensato. Ele tem que saber agir. Tem que saber conversar com as pessoas. O cristão tem que ter o estilo de Barnabé. O nome de Barnabé era José. Porém, as pessoas colocaram Barnabé porque o nome Barnabé quer dizer filho da consolação. Barnabé sabia consolar as pessoas, sabia conversar com as pessoas, sabia entrar e sair nos ambientes. Barnabé agia dessa forma. Ele era uma pessoa sensata, uma pessoa que sabia ouvir, uma pessoa que sabia dar conselhos. Porém, os fariseus não. Para os fariseus, o certo era eles. Eles não eram pessoas abertas a discursos. Eles eram ditadores. E é isso que as igrejas estão cheias. As igrejas, ao invés de ter um pastor,
O correto das igrejas é ter um pastor, um líder, um homem de Deus, tá lá, um pastor no púlpito. Porém, as igrejas hoje, não todas, mas uma grande parte, tem um ditador, um Hitler no púlpito para ditar as regras. E os irmãos, muitas vezes, cada dia mais se perdendo por falta de conhecimento da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E a Palavra do Senhor nos diz que nós devemos buscar a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Diz assim em Oséias capítulo 6, versículo 3. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarda e abra os seus olhos para que você possa enxergar as verdadeiras características de um cristão e não as características de um fariseu. Amém.